Glória a Deus. Então, mais uma vez, eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Glória a Deus. Amém? Amém, É Malaquias, irmãos, Velho Testamento, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, por que me roubais a mim? Vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amém. Queridos, uma palavra, poder sentar glorificando a Deus, uma palavra maravilhosa que tem sido muitas e muitas vezes, até vamos dizer assim, mal interpretada ou mal colocada. Eu creio que
mal interpretada eu não digo, mas até pode ser, mas muitas vezes mal colocada. Nós vimos aqui, irmãos, Deus profetizando para o povo de Israel que negligenciava contra Deus. Ou seja, eles chegavam a um certo ponto, eles relaxavam da sua fé e esqueciam que eles tinham que trazer os seus dízimos da sua colheita, de tudo que eles produziam, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Por que teria que haver mantimento na casa do Senhor? Porque, irmãos, os levitas, os sacerdotes, eles não plantavam. Eles cuidavam do templo e comiam do templo. As outras tribos traziam 10% da sua produção para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mas chegava alguns deles, né? Chegava a um certo ponto que eles começavam a usar indevidamente daquilo que não era para usar. Aquilo que era para levar para ser administrado pelos sacerdotes no templo. E por isso Deus falou com o seu povo dessa forma. Ele disse: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Mas o povo, até mesmo, irmãos, quando o povo estava no deserto, vamos falar um pouquinho de deserto, né? Porque o deserto é prova. E o povo, quando ele estava na prova, ele começava a murmurar contra Deus. Ele murmurava no meio da prova. E sabe que eu cheguei à conclusão com isso, eu tirei um aprendizado para mim, que a prova, irmãos, ela não é para nos enfraquecer. O deserto na nossa vida não é para nos enfraquecer, é para nos fortalecer espiritualmente. Para nos fortalecer, para chegarmos na presença de Deus em oração e sermos fiéis a Deus. Aleluia, Jesus. Mas se no meio do deserto, da prova, começa a murmuração, o que acontece? A pessoa está pecando contra Deus, está negligenciando, está se afastando, está deixando os estatutos, ou seja, deixando de servir a Deus fielmente, porque está se entregando às murmurações. Acontecia isso no passado. Deus não deixava faltar, irmãos. Deus não deu um fardo a qual não pudesse carregar. Deus, ele protegia o seu povo lá no deserto, no meio da prova. Deus colocava a cortina de fumaça, né? A nuvem de fumaça, de fogo. Deus deu água. Deus deu pão. Deus deu carne. Irmãos, mas é preciso nós entender que no meio da prova do deserto é para orar e não murmurar. E quando Deus nos abençoa, qual é a nossa obrigação? É abençoar. Quando Deus nos abençoa, nós somos abençoados. Para nós apenas guardar essa bênção? De maneira nenhuma. Deus faz de nós abençoadores. Ele quer fazer de nós abençoadores. Por isso nós passamos por tantas coisas, passamos por lutas, por provas, por preparação, para sermos abençoadores. Necessitamos, irmãos,
entender a palavra de Deus. E aqui o povo que tomava daquilo que não era dele, era considerado como um roubo. Estavam tomando aquilo que era do templo. Então o que a palavra diz, ainda o povo, mesmo na murmuração, muitas vezes se questionava, mas em que nós devemos de tornar? Ou em que te roubamos? Em que te roubamos? O povo ainda pergunta para Deus. Como no versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. A nação que estava negligenciando. No versículo 10 ele traz a promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. E depois fazei prova de mim. Não era uma obrigação, como muitos dizem, irmãos. E não é uma obrigação. É um dever. É um dever que temos. Nós não somos obrigados, mas sabemos que somos devedores, vamos dizer assim, temos o dever, né, de servir a Deus com as nossas primícias. Ou seja, de tudo que nós produzir, abençoar, vamos dizer assim, e ser abençoados. Quando nós somos fiéis a Deus, não é na quantidade, irmãos. Tem muita gente que pensa que o valor do dízimo que ele leva, da oferta, da quantidade, que ele agrada a Deus. E não é. É a qualidade. Quando a gente leva algo para a casa do Senhor, com fidelidade no nosso coração, com amor, vou levar por amor. Eu não vou levar por isso ou por aquilo. Eu não vou levar uma oferta a Deus para que Deus me dê 100 vezes mais. Isso não é oferta. Isso é barganhar. Tem muitos que dizem assim, deposita no banco do céu. Tem gente que até usa esse termo, né? Vamos depositar no banco do céu. O céu não tem banco, irmãos. Nós levamos a nossa oferta, o nosso dízimo à casa do Senhor, para manter a casa do Senhor, para manter a igreja, para manter os custos, os aluguéis, transporte, para que a igreja tenha obreiros em tempo integral que possa atender. Irmãos, o obreiro em tempo integral, que ele se preze como obreiro mesmo, ele se acorda 3, 4 vezes à noite. Ele começa a se preocupar com um, com outro. Ele é despertado pelo Espírito Santo de Deus para orar, ainda que seja poucos minutos. O obreiro, irmãos, obreiro do Senhor, missionário do Senhor, aquele que faz missão, não é mercenário. Então, para isso é a arrecadação. Mas não é obrigado, como eu falei no outro dia aqui. Irmãos, eu até arrisco a dizer, e já fui até criticado por isso, se for obrigado, não traga. Se a sua oferta for obrigada, não traga. Se o seu dízimo for obrigado, não traga. Não traga. Mas traga o seu dízimo ou sua oferta alçada, traga por amor a Deus, de coração.
Ah, mas então o pastor vai dizer que não é obrigado, ninguém vai dizimar. Irmão, se for para dizimar, obrigado, não dizime. Não dizime. Porque ninguém vai ser abençoado com uma pessoa que entrega um dízimo, uma oferta na casa do Senhor, obrigado. Porque foi coagido, porque foi, vamos dizer assim, até mesmo amedrontado, né? De repente, ele diz, se tu não ofertar, tu não vai ser abençoado. Se tu não ofertar, se tu não levar teu dízimo, não vai ser salvo. Irmãos, tem muita gente pregando dessa forma. Traga o seu dízimo, a sua oferta, na casa do Senhor, por amor a Deus, por amor à obra. Buscai primeiro o reino do céu, disse Jesus, e a sua justiça. Também ele falou no livro de Mateus 23, eu mencionei outro dia aqui, né? Para a pessoa dizimar, não adianta só dizimar aquilo que tem, o endro, o cominho, a hortelã, de todas as suas especiarias, mas esqueci o mais importante: a misericórdia, a fé e o temor a Deus. Traga o seu dízimo, a sua oferta, para que a casa do Senhor possa ter fartura para abençoar. O irmão Hélio trouxe uma palavra aqui maravilhosa, e eu me fortaleço naquela palavra, irmãos. Porque antes eu entendia de maneira errada, mas depois o Espírito Santo de Deus nos deu conhecimento. Que não é afligindo a nossa alma que nós vamos agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós temos compaixão, quando nós temos a misericórdia, o amor de Deus no nosso coração pelo nosso próximo. Pela obra de Deus. Deus, ele não quer o nosso valor financeiro, os nossos bens. Deus quer o nosso amor a Ele, a nossa adoração a Ele. Só que tem gente que diz que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas entende que o dízimo é obrigado. E até prega que o dízimo é obrigado, que a oferta é obrigado. Mas se nós damos alguma coisa, ou levamos alguma coisa obrigado por alguém, não é por amor. Não é mesmo? Se nós doar alguma coisa obrigado, não vou doar porque eu sou obrigado a doar. Não é por amor, é porque está sendo obrigado. O dízimo e a oferta é a mesma coisa. É voluntário. Está lá no livro de Coríntios. Cada um contribua segundo o seu coração, não por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois, no versículo 10 diz assim: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abastança. Então nós não precisamos, irmãos, levar o dízimo obrigado, a oferta obrigada, a promessa já foi feita. Deus, Ele cumpre, Deus, Ele é fiel. Falta a nossa fidelidade. Nós que muitas vezes não somos fiéis como deveríamos. Muitas vezes nós falhamos e não somos fiéis como deveríamos ser com o nosso Senhor. Mas Ele é fiel. E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Mas na época o povo, a maioria negligenciava e tomava aquilo que não era para tomar. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As promessas de Deus para o seu povo era de fartura, era de bênção. Mas e por que vinha tanta coisa negativa? Por que vinha as coisas negativas? Porque na hora da prova, na hora do deserto, o povo, em vez de ser fiel a Deus, eles murmuravam, negligenciavam, tomavam posse daquilo que não era permitido pela lei, agrediam as determinações de Deus. Há muitos, irmãos. E olha que o dízimo não é preceito da lei, não. Muita gente diz, não, dízimo é da lei. Dízimo não é da lei. Por isso que eu digo que nós não devemos trazer o dízimo por lei, por obrigação, obrigado, porque o pastor determinou, porque o ministério determina. Abraão, nosso pai na fé, ele dizimou voluntariamente para Melquisedeque. Para não ir lá no Antigo Testamento, pode, se alguém quiser observar em Hebreus capítulo 7, fala sobre isso. Abraão dizimou voluntariamente. E se nós dizemos que somos filhos de Abraão na fé, Abraão dizimou por lei ou por fé? Lógico que foi por fé, por amor a Deus. Por amor, por fidelidade a Deus. Então nós, irmãos, quando nós contribuímos com a obra de Deus, não pode ser obrigado, não. Tem que ter vontade. Tem que ser desejoso de ser um contribuinte. E ter essa alegria no coração. Eu contribuo com a obra do meu Deus. Eu contribuo. E nunca o Senhor me deixou desamparado. O que o irmão Hélio falou aqui sobre o salmista? Nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Amém? Porque, irmãos, se nós formos justos, o Senhor vai acrescentar na nossa mesa. Mas precisamos ser justos. Para o Senhor acrescentar. Eu passei por muitas situações, passamos, está aqui a minha esposa, né, que confirma. Passamos por muitas situações, irmãos, em várias ocasiões. E agora eu tenho lembrado de uma, que nós saímos, tivemos altos e baixos, eu aqui falei, quando ela foi abençoada, né, entrou com um carrinho de feira, numa situação péssima nessa passando, e Deus abriu uma porta naquele dia. Depois disso nós tivemos uma vida mais, vamos dizer assim, tivemos uma bênção maravilhosa profissionalmente. Passou-se um tempo e veio a prova novamente. Aquela casa que nós fomos morar, aquele sobrado que nós fomos morar, com fartura, já eu com a moto zero viajando em 12 municípios de vendedor, de repente veio a prova novamente. E aí nós saímos daquela casa, a minha firma quebrou, né? E nós saímos daquela casa e fomos morar numa casa, bem mais inferior, e tinha nessa casa
a fossa da casa, não sei, um esgoto que saía para dentro de casa. Não dá para aguentar. Nós aguentamos 30 dias lá, clamando a Deus, sem alimento. E de repente, no meio daquele problema, irmãos, chegava as bênçãos. Um dia chegou um irmão lá, encheu a mesa de alimento, desde a carne. Senhor, a situação está difícil. Nós não tínhamos nem como pagar aquele aluguel. A situação ficou zerada de novo. De repente chega um irmão lá e diz: irmão, eu te consigo uma casa. É uma casa, não está muito boa, mas tu não precisa pagar aluguel. Só que o homem pediu lá alguém que viesse morar ali para cuidar. E ele dá 1 ano de graça para te fazer uma arrumação no pátio. Isso é nossa casa, eu quero. A porta que Deus abriu. Amém? E ela ficou mais 1 ano ou 2, eu acho, né? Saímos daquela casa mais ruim, fomos para outra piorzinha no fundo. A porta não fechava. E nós, na oração, olha, depois nós já está, irmãos, como eu tive uma microempresa, né, microempresário, de novo, a prova. Fomos lá para aquela situação, já nem aluguel podia pagar, morando de graça, trabalhei 30 dias, de manhã à noite, limpando, arrumando até a hora que eu fiz lá, para pagar o aluguel, tinha que mostrar serviço. Depois dali Deus abriu a porta, lá na Coab, para nós abrir a igreja. E ali foi 2 anos fazendo pão, e já Deus abriu uma porta de emprego para ela. E eu comecei a fazer pão caseiro para vender, para ajudar no aluguel. E Deus foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. E foi abençoando. Tinha momentos que a gente não tinha o aluguel. Aí nós fazíamos almoço. Fazia almoço para vender. Vinha pessoas de fora comprar. E um dia numa campanha, o porquê eu não gosto de vender nada, né? Na igreja. Deu numa campanha, um almoço, aquela mesa grande. E de repente, eu estou na minha escrivaninha assim, olhando, arrumando os dinheiros ali. E me veio uma pergunta e um aperto no peito. O que é isso aqui? É igreja? Ou é um restaurante? E eu, na mesma hora, comecei a chorar. Disse: misericórdia, Senhor. Eu lembrei que outrora eu disse que se eu tivesse à frente de um trabalho, um dia, eu não ia fazer da mesma forma que eu estava fazendo. E quando Deus me colocou na frente do trabalho, eu segui fazendo daquele mesmo jeito que eu aprendi. Mas Deus deixou eu iniciar e depois tocou no assunto, como diz o outro, né? E a irmã que tinha doado uma caixa de galeto chegou e disse: pastor, por quanto me faz mais um pedacinho de galinha? Misericórdia, irmã. Não vou cobrar. Eu falei isso aqui no outro dia, né? Não vou repetir, né? Mas o momento de prova na nossa vida, irmãos, como eu falei aqui, é para provar a nossa fidelidade. Não é para nos afastar, irmãos. Não é para nós negligenciar contra Deus ou relaxar, como muitos relaxavam e como muitos relaxam, porque está passando por um deserto. O deserto é para nos fortalecer. O deserto é para nós ter experiência com Deus. É para nós provar no deserto o poder de Deus sobre a nossa vida. A providência de Deus sobre a nossa vida. E como nós vamos ter essa experiência se nós não passar pelo deserto? Testemunhar, irmãos, situação de outros é muito fácil. Agora nós precisamos ter testemunho. Uma vez eu estava orando, e um irmão disse para mim, orando, pedindo: Senhor, eu quero ter experiência contigo, Senhor. Eu quero ter experiência, eu quero sentir a tua mão.
E o irmão disse, olha, não ora mais desse jeito, Deus vai te mandar a prova. Disse, mas eu quero, irmãos. Eu quero ser provado por Deus e ser aprovado por Deus também. Aleluia. Eu quero ter experiência com Ele. Para que essa experiência? Para mim poder testemunhar para outras pessoas que Deus é um Deus todo-poderoso, misericordioso, é um Deus de provisão. Aleluia. É um Deus de provisão. Quando nós pensamos que não tem mais saída, se nós depositar fé em Deus, Deus nos dá a saída. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Não vai dar para nós continuar aqui, não vai ficar do tempo, eu estava olhando o relógio ali. Mas diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas o povo ainda, né, hoje também é agressivo a Deus. Mas eu vou ler aqui, só ler aqui, irmãos. Então diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes hoje, pessoas que caem na fé, eles dizem, o que adiantou estar na igreja? O que adiantou a igreja? Por que não adiantou, irmãos? Porque não tiveram experiência com Deus. Muitas pessoas que saem da igreja porque vão iludidos, servem a Deus de maneira errada, querendo barganhar com Deus, querendo trocar sua oferta, o seu dízimo por bênção, por 100 vezes mais, querendo comprar bênção, aprender errado, e Deus não se deixa escarnecer. E acontece, quando a pessoa, ela pensa que vai levar vantagem, né? Ela pensa que vai levar vantagem, porque aprendeu daquela forma, e misericórdia, né? Mas maldito aquele que ensina errado, irmãos. Como ele vai se apresentar diante de Deus se ele ensina as pessoas a servir a Deus de maneira errada? Quantas pessoas têm entrado para a igreja e se desviam porque aprenderam errado? Eles aprenderam a barganhar os